a gente vai falar da realidade brasileira porque essa está chamando atenção, sobretudo do ponto de vista fiscal. E o governo tenta contar uma coisa que os mercados já se anteciparam para saber qual é a realidade, até porque os números estão aí. Diferentemente da China, por enquanto, né, a gente tem acesso a todos esses números. Mas vamos ficar só na questão americana. Qual é a sua posição sobre essa decisão, esse início de governo Trump? E eu faço essa pergunta ponderando o seguinte: no começo, parte da análise no mundo inteiro, sobretudo de países que tinham, digamos, condições muito favoráveis para continuar exportando aos Estados Unidos, ou sobretudo na Europa, que tinham, por exemplo, a bênção da OTAN sendo paga provavelmente, em sua maior parte, pelo pagador de impostos americano, e foi contra tudo isso que Donald Trump disse: bom, chega, não dá mais para continuar esse negócio. Veio o tarifaço anunciado já por muito tempo, ou seja, nada foi da noite para o dia, e isso chamou a atenção. Recentemente tivemos o dado da inflação americana que veio abaixo do que boa parte desses analistas esperava. Tem um componente político nisso tudo. Donald Trump está falando com um público que perdeu o emprego lá do Cinturão da Ferrugem, naqueles estados ali, um pouco mais acima, no Nordeste americano, mais ou menos. Qual é a sua posição? Porque a hecatombe americana não chegou, não por hora, pelo menos. É verdade. Olha, eu acho que tem muito ruído nessa discussão. É muito difícil a gente extrair o que é, digamos assim, no jargão, sinal e o que é ruído, mas vamos tentar organizar o raciocínio, e eu vejo três grandes pilares para entender o que está acontecendo nos Estados Unidos. O primeiro deles é uma questão de diagnóstico dos problemas do país. Existe um diagnóstico por parte dessa administração, das pessoas que assessoram Donald Trump e por parte dele mesmo, de que a ordem econômica global que vigorou desde o pós-guerra, ela foi prejudicial aos Estados Unidos. Se você conversar com qualquer economista ou qualquer empresário, você vai perceber que esse diagnóstico é um diagnóstico equivocado. Os Estados Unidos, na verdade, muito pelo contrário, eles foram os grandes vencedores mundiais com essa ordem que os colocou como o principal mercado no mundo. Foi a economia avançada que mais cresceu nas últimas décadas, teve a sua moeda aceita e utilizada como uma moeda de reserva global, o que permite, entre outras coisas, que empresas e o governo americano emitam dívidas com taxas de juros com custo muito abaixo de qualquer outro concorrente, e que permitiu ao país ele alçar a mais alto patamar na cadeia de valor global. Ou seja, você trocou justamente empregos e indústrias, manufaturas convencionais por serviços de alto valor adicionado e coisas do gênero. Então, o diagnóstico está equivocado. O segundo ponto, que eu acho esse meritório, e ele tem sido esquecido nessa discussão, é que existe um desafio muito grande, não só para os Estados Unidos, mas para o Ocidente, e que não é algo identificado apenas por essa administração, é algo que já vem todo o que a gente chama o establishment de Washington lidando com isso há algum tempo, que é conter a ascensão da China. Porque a China não representa só um competidor econômico, como foi, por exemplo, o Japão nos anos 80. Ela representa um desafio à nossa civilização ocidental, de algumas formas. Ela se opõe frontalmente a valores como a democracia liberal, a economia de mercado e um sistema multipolar. Então, existe um componente de segurança nacional por trás disso, de diminuição da dependência das cadeias de manufatura em relação à China. Esse é um elemento que está presente por detrás disso. Muitas vezes ele é, de uma certa forma, até de uma certa forma escondido no discurso. O discurso tem um componente político, como você disse, de apelar para o eleitor, mas por baixo dessa camada tem essa questão extremamente relevante. E aí tem um terceiro elemento, que são os instrumentos que você utiliza para lidar com os problemas que, em primeiro lugar, são reais, por exemplo, essa questão do desafio em desacelerar o avanço chinês, e alguns problemas que, na verdade, não são problemas, como o do déficit. O déficit americano não é um problema, o déficit externo, né? A gente vai falar depois
da questão fiscal. Sim. Mas o déficit externo não é um problema em si. O déficit externo é uma consequência de escolhas das famílias, das empresas e do governo que decidem consumir hoje ao invés de poupar. E aí você tem o déficit interessante. Então, as tarifas não vão resolver esse problema. As tarifas nem vão tornar os Estados Unidos mais capazes de enfrentar a competição chinesa, muito pelo contrário, a economia americana, se você tivesse esse tarifaço, ele foi prorrogado, como a gente sabe, entrando em vigor, a economia americana, no médio e longo prazo, seria uma economia que cresceria menos, assim enfraqueceria. E nem é um instrumento que vai resolver a questão do déficit, porque o problema do déficit externo é um problema fiscal, ele não é um problema de preço, não é um problema de tarifa. Então, é um instrumento errado para lidar com problemas que, em alguns casos, não existem.